Timóteo 1, verso 2 e 8, o apóstolo Paulo começa assim, ó: ordeno que os homens em todos os lugares orem. Em alguma versão diz: determino que todos orem. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Espírito Santo, toda reunião é e deve ser guiada pelo Senhor. Fale com a gente, Espírito Santo. Olha, não é sobre mim ou sobre alguém, é sobre ti. Fale com a sua igreja. Nos leve, Pai, a um mergulho profundo da tua presença. Queremos sair daqui saturados, cheios, transbordando do teu Espírito, em nome de Jesus. Nós nunca devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo 11, no versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como Deus governa a sua igreja? Você sabe qual é o sistema de Deus de governar a igreja? Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. Deus governa os seus ministros pela oração. Então, um crente que não ora todos os dias está se desviando. E um pastor que não ora já está desviado. Então, uma igreja que não ora, esta igreja não tem o governo de Deus. Um crente que não ora também não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora não é governado por Deus. Como já afirmamos em 1 de Paulo a Timóteo 2,8, ordeno, determino que todos orem. Nada é mais importante para Deus do que a oração. Vou repetir. Nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Isso significa que se nós fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todas as frentes de batalha. A oração é a nossa principal arma na batalha. Por quê, gente? Porque em oração que nós ativamos todas as outras armas de batalha. É em oração que você aciona o nome de Jesus. É em oração que você aciona o sangue de Jesus. É em oração que você aciona a fé que opera milagres. E é em oração que nós movemos as mãos de Deus. Então, sem oração, nada disso mencionado irá acontecer. Então fica a pergunta: é possível viver um crente? É possível para um crente viver sem oração? Eis a resposta, meus irmãos, porque nós somos fracos, doentes e murmuradores e ansiosos. Deixe-me te falar. Uma vez perguntaram a Dwight Lima Moody, o grande avivalista D.L. Moody, como gerar e como trazer um avivamento na igreja. Moody disse: você precisa ter no seu coração duas coisas importantes. Primeiro, você precisa mover o coração de Deus, porque é Deus que envia avivamento. E segundo, disse Moody, você precisa mover o coração do homem, pois é o coração do homem que recebe o avivamento. Então se faz a pergunta: é fácil e simples mover o coração de Deus? E é fácil e simples mover o coração do homem? Não. Não é fácil mover o coração de Deus, porque ele é movido pelo poder da oração, e muitos não oram. E não é fácil mover o coração do homem, porque o coração do homem é atribulado e duro. Então qual é a arma para mover esses dois corações? Moody então cita o livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 4. Ele diz assim: quanto a nós,
nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Presta atenção nisso que você acabou de ouvir. Notem duas coisas. Primeiro, a Bíblia não chama a oração de ministério. E a Bíblia não chama a palavra de ofício. A palavra não é um ofício. E a oração não é um ministério. Escute bem. É muito importante para nós, servos do Senhor, entender que a oração é um ofício de todos e a palavra um ministério de poucos. Tem muita gente que diz que não ora porque ele não faz parte do ministério da intercessão ou da oração. Esse ministério da oração simplesmente não existe. Eu sou do ministério da oração. Veja, a Bíblia afirma que a oração é um ofício de todos. Quem deve orar? Todos. Tira da sua cabeça a ideia que talvez você não tenha um coração contrito ou voltado para orar pelos irmãos, você não deve orar. Gente, a própria oração em si, esses dias me perguntaram, por que intercessores sofrem tanto? Já se fez essa pergunta? Por que os intercessores sofrem com filhos, com enfermidade, com problemas e com doenças ou problemas financeiros? Não são todos, mas boa parte de quem lida com intercessão sofrem muito, são retalhados. Agora, escute bem o que eu vou te dizer. A primeira coisa que o intercessor tem que pôr na cabeça dele é que a intercessão não é devoção. Quando você está intercedendo, você não está em devoção a Deus. Você está cumprindo com o papel de entrar na brecha e orar por alguém. Isso exime o intercessor da sua vida diária de oração? Não. O intercessor, ele precisa ter um tempo dele de oração com Deus, sem estar orando por alguém. Assim como o ministro de louvor, assim como o pastor e etc., o intercessor, ele precisa ter um tempo de oração diário. De cada 10 intercessores que eu conversei, pelo menos 7, 8 dizem, não, pastor, no meu momento de intercessão eu já estou orando. Você está orando por quem? Por alguém. Agora eu estou falando do seu tempo com Deus. Só você e Deus. A oração, gente, ela é um ofício obrigatório. Vou te explicar como isso funciona. Presta atenção. Um deve mover coração de homens, outro deve mover o coração de Deus. Escute, a oração e a palavra são duas asas do mesmo avião. Então não tente colocar em conflito a palavra e a oração. Tem a mesma importância. Só que tem um pequeno detalhe. Deus não fez a palavra, escute, para Deus. E Deus não fez a oração para o homem. A oração foi feita para mover Deus e a palavra foi feita para mover o homem. A oração move uma coisa e a palavra move outra coisa. Por exemplo, a palavra move o tempo. A oração move a eternidade. A palavra move o coração do homem. E a oração move o coração de Deus. De tal forma que quando nós entramos em oração, nós estamos tocando a eternidade. Gente, é simples entender isso. Não pense você que Deus vem ao culto para ouvir sua pregação. Poucas pessoas vão ter o prazer de subir aqui para pregar. Pouquíssimas. Porque a pregação é um ministério de poucos, igual da intercessão. Intercessão é um ministério, oração não, é um ofício. Quando aquele irmão precioso intercessor consegue conjugar o período em que ele está intercedendo por alguém com sua vida de devocional, irmão, o diabo não vê ele mais. Olha que coisa interessante, presta atenção. Deus não chegou lá no céu e disse, Miguel, fui num culto hoje, que palavra!
Tem gente realmente que ele pensa que a pregação dele impacta Deus, influenciou Deus, fez Deus ficar maravilhado. Não! A palavra foi feita para tocar o homem e a oração foi feita para tocar Deus. De tal forma que você não prega para Deus e você não ora ao homem. Por isso que Moody colocou aqui algo muito sagrado, que em todas as horas, em todos os momentos, o grande segredo para termos um poderoso avivamento é o ministério da palavra e o ofício da oração. Eu gosto muito de Atos, no capítulo 14, quando nós vemos um texto sobrenatural do Espírito Santo descendo na casa de Cornélio. Olha como diz o texto. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles durante a pregação. Percebeu? Não existe avivamento sem oração e palavra, gente. Lá nos Estados Unidos, hoje, nós estamos enfrentando alguma coisa terrível lá. Dá 8 minutos de palavra. Tem pastores saindo do Brasil para irem nos Estados Unidos aprender com a igreja americana. Vai aprender o quê? Ele chega lá, eles metem um fone no seu ouvido aqui, ó. E tem agora o diretor de culto. Então ele dirige quanto tempo vai ser a oferta, ele dirige quanto tempo vai ser o louvor, quanto tempo vai ser a palavra, e etc. Então ele chega em cada um, o diretor de culto, igualzinho um teatro, um filme. E aí ele chega em você como pastor e fala, pastor, vou dirigir sua mensagem. Eu falei, como é que é? Ou seja, você pode profissionalizar muita coisa na igreja, você não pode profissionalizar o ofício da pregação e da oração. Eu quase virei e pensei, vamos lá no meu quarto dirigir minha oração também, vamos? Fica comigo 1 hora orando, aí eu deixo você dirigir a minha pregação. Você não sabe o que Deus me deu na madrugada? Você não sabe como Deus falou comigo? Como é que você vai me dirigir? Aí ele fala, dá um passo agora para frente, pastor. Agora dá um passo para trás. Agora levanta a mão. Agora a menina do Instagram está aí. Colocaram um fone desse no ouvido da Joyce Meyer. Ela arrancou o fone e disse, na minha cabeça só fala uma voz. Qualquer segunda voz na Bíblia deu B.O. Aí, o irmão sai daqui, vai lá nos Estados Unidos aprender que o louvor é 1h20, é voltado para o louvor. Gente, não existe avivamento musical. A música faz parte do avivamento, mas não tem avivamento de música. O avivamento nasce de corações incendiados, corações que amam a palavra, corações que estão engajados na oração, de um arrependimento profundo e eficaz. Nada menos que isso. Eu estava pregando num evento de vários pastores, tinha uns 3 americanos, sentaram, ouviram e disseram ao final, os pastores americanos precisam vir no Brasil ouvir. Se nós desejamos um genuíno e poderoso avivamento, nós devemos seguir o método do Espírito Santo. E o método do Espírito Santo é um só. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Falta de oração é um pecado gravíssimo. 1 Samuel 12:23, o profeta chama de pecado a falta de oração. Samuel diz, pecaria eu contra o Senhor deixando de orar por vós. Irmão, agora vou mais longe. Nós começamos o texto dizendo, eu ordeno que todos orem. Eu determino que todos orem. Paulo diz, Jesus Cristo mandou orar sem cessar. E em Mateus, no capítulo 6, Jesus diz assim, ó, quando, pois, orares, notem que ele não diz se orar. Ele diz, quando, pois, orares. Ou seja, a Bíblia entende que todo crente é de oração. Então ela não conjuga a ideia de talvez, se possível. Se der para orar, meu filho, Jesus diz, quando orar? Ele também diz, quando jejuar? Ele não pediu autorização de ninguém se ele poderia impor o jejum. Ele diz, quando você jejuar? Não é se você jejuar.
Quando, pois, deres esmola, então a oração, o jejum, ainda fazem uma diferença muito grande. Agora deixa-me te falar uma coisa, me desculpe se você não gostar, eu vou falar ainda assim. Falta de oração é um pecado grave, e eu vou mostrar para você isso. Falta de oração é oração, porém, ao Deus errado. Eu vou explicar. Falta de oração é oração ao Deus errado. Pronto. Vamos lá pensar o seguinte. Jesus disse que Ele dá muito mais importância por aquilo que fazemos ou falamos. Porque alguns falam alguma coisa com a boca e outra com o coração. Então, você pode ficar de boca fechada, ainda assim, Deus vai entender que ela está aberta. Para Deus soa altíssimo o que você pensa. O que você não faz, inclusive. Então vamos lá. Lá no Jardim do Éden, você tinha 2 mandamentos. Em tudo que Deus fala, são 2 mandamentos do sim e do não. O Senhor disse o seguinte, coma dessa árvore. E por outro disse, não coma dessa árvore. Há uma porta estreita e uma larga. Ou seja, em toda palavra que Deus faz, tem 2 mandamentos. Um negativo e um positivo. Então olhe bem para mim. Quando a Bíblia te manda orar, ela já tem automaticamente uma terrível consequência para quem não orar. Pense comigo. Quando você não ora, o que você está orando? Quando você não ora, você está dizendo a Deus com a sua falta de oração. Não pedir sua opinião. Você não precisa falar nada. Quando você não ora, você está dizendo a Deus, não quero saber sua vontade para mim. Coisas que são reveladas através da vida de oração. Quando você não ora, você está dizendo a Deus, não quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você não ora, você está dizendo a Deus, não preciso da sua ajuda. Irmãos, no livro, eu tenho pelo menos uns 40 situações que eu cometo pela falta de oração. Cada dia que você está calado diante de Deus, é um pecado que você está cometendo. Pecado da obediência, pecado da independência, é o pecado de Lúcifer. Pecado de Adão, não dependo de Deus. Pensa bem, você dorme sem orar, você fica 8 horas à sombra da morte. É isso que é a verdade, o sono é isso. Você não sabe o que está acontecendo enquanto você dorme. Você não sabe se o seu coração vai parar, vai ter uma parada respiratória. Você nunca sabe. O sono é perigoso. Se a Bíblia manda você orar 8 horas à sombra de nada que você sabe, que você conhece. Você sai para trabalhar dirigindo o carro a mais de 60 por hora, você está à sombra da morte. Como pode existir alguém que, com a sua falta de oração, diz a Deus que não depende dele? Irmão, é isso que nós vivemos numa vida sem oração. Não dependo de Deus. Me diga se não é. Porque se você depende de Deus, você aciona Ele todo dia. Você tem contato com Ele todo dia. 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, tem a famosa bênção apostólica. Lá está escrito assim, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Presta atenção na palavra comunhão. A comunhão, a comunicação, a parceria e a intimidade do Espírito Santo seja com você. Pense bem, existe relacionamento sem comunicação? Significa que, se eu não tenho uma boa comunhão com o Espírito Santo, eu simplesmente não tenho comunhão com Deus. Você pode vir na igreja, você pode ter deixado de falar palavrão, você pode ter deixado de beber bebida alcoólica, você pode ter deixado de fumar,
se você não tem uma vida de oração, ainda assim, você é considerado apenas um religioso. Jesus nunca ensinou ninguém a pregar. Jesus nunca ensinou ninguém a expulsar demônio. Jesus nunca ensinou ninguém a curar enfermo. A única coisa que Jesus ensinou, e foi a única que os discípulos pediram para aprender, foi: Senhor, ensina-nos a orar. As muralhas de Jericó só caíram porque eles oraram. O mar só se abriu porque eles oraram. Agora deixa eu te falar uma coisa séria. Deus só ajuda aqueles que oram. Vou repetir. Escuta, muita gente tem uma teologia sagaz que diz o seguinte: Deus já sabe o que eu quero, então eu não preciso orar, porque Deus é presciente, então Ele conhece o meu coração. Irmãos, isso é tão sagaz, isso é tão grave, tão sério, deixa-me te explicar por quê. Essa é uma tiradinha maligna, porque ela contém parte da verdade, mas ela não tem toda a verdade. Eu te explico por quê. Deus estabeleceu e colocou como decisivo a prática da oração. E isso não vai isentar você de não precisar orar, porque Deus sabe. Bom, vamos lá. Havia lá em Israel uma profecia que Deus libertaria o povo do Egito, de 430 anos de escravidão. Nessa profecia também estava escrito lá que eles seriam libertos por uma espécie de Messias, um libertador, que no caso foi Moisés. Você tem que fazer a seguinte pergunta: se Deus profetizou, Deus prometeu que livraria o povo do Egito, por que esperou 430 anos? Por que não liberou logo no início? Não precisava ter 2 milhões de escravos lá. Por quê? Bom, a resposta é melhor do que a pergunta. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, desce no Egito, porque eu vi e ouvi as orações do meu povo. Por que eles ficaram tanto tempo? Porque não oravam. Então nasceu ali dentro um mover de oração, e aquele mover de oração, Deus estava ansioso por esse mover de oração. E por quê? Deus não pode passar por cima da sua palavra. Ele estabeleceu: busque, bata, procure. Só depois que você buscar, você vai encontrar. Clama a mim que eu te respondo. Deus estabeleceu que a oração é um meio de contactar a Ele, é um meio de acionar a Ele. Se você não acionar, é só uma via de uma mão, e Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento com você. Então, quando você não segue esse padrão bíblico da oração, você não aciona Deus, e não adianta culpá-lo. Ah, mas Deus sabe que eu preciso. Sim, mas a oração foi feita para você e Deus, Deus e você. O povo de Israel ficou escravo por 400 anos porque não tinha movimento de oração. Você quer ver outra coisa? Deus pegou Ezequiel e disse: Ezequiel, passe comigo pela cidade. Vamos ver se esse povo está orando. Aí Deus chega para Ezequiel e disse: olha o que ele fala. Ezequiel, como não encontrei ninguém orando, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Porque não tinha gente? Deus pega Jeremias e fala: Jeremias, veja se tem alguém orando nas ruas. Não tinha ninguém orando, a nação foi exilada. A Bíblia afirma categoricamente, Jesus diz o seguinte, que o Deus da seara, é necessário você orar para que o Deus da seara envie obreiros. Deus pode salvar o mundo sem você, gente, mas Ele não vai fazer se você não orar. Deus pode salvar a sua casa sem sua ajuda, mas Ele está esperando sua oração para isso. Ele não vai mudar. Ele estabeleceu esse critério e é a palavra dele e não muda. E sabe de uma coisa? Isso não diminui a soberania de Deus. Tipo assim, você está falando aí que Deus precisa da minha oração.
Isso não diminui, na verdade chancela. Quando você ora, você está cumprindo o que diz a Bíblia, vivendo daquilo que saiu da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus? Sua cura. O que saiu da boca de Deus? Sua promessa. O que saiu da boca de Deus? A transformação da sua casa. Agora, quando você ora por aquilo que Deus já prometeu, você está vivendo daquilo que Ele falou. Eu sei, irmãos, eu sei que oração não é uma coisa fácil, apesar de ser simples. Eu entendo que não há um crente aqui que diga, eu não gosto de orar. Eu acredito que todos que estão aqui querem aprender e ter esse espírito poderoso de oração. Agora, tem alguns segredos e mistérios na oração. Por que a oração interessa tanto a Deus? Os planos de Deus são condicionados à oração. Você precisa orar. Os propósitos de Deus são condicionados à oração. A vontade de Deus para nós são condicionados à oração. A nossa santidade, gente, é condicionada à oração. A nossa espiritualidade é condicionada à oração. Todos os majestosos dias de poder de Deus na terra nasceram de corações que estavam envolvidos em oração. Deus participava desses grandes moveres à medida que os homens e mulheres oravam. O teste real da evidência do Espírito Santo na vida do crente está em sua vida de oração, em sua total dependência de Deus, e isso é mostrado porque ele ora. Pontos importantes, olhe bem, nunca existiu um discípulo que não fosse de oração. Nunca existiu um evangelista que não fosse de oração. Nunca existiu um avivalista que não se engajou na oração. Se não era de oração, não era um homem de Deus. Porque o crente que não ora, demonstra, além de desprezo pelo Senhor, demonstra que não depende dele para nada. Ai, pastor, a vida é corrida. Olha para mim. Eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou, aonde eu estou orando. Escute, o que é oração eficaz? É escolher um lugar e um horário e não negociar aquilo por nada. Preste bastante atenção nisso. O que é uma vida de oração eficaz? É uma dedicação a Deus. Então eu sugiro, para funcionar, já vai para muitos anos que eu oro todos os dias, das 4h30 às 8 da manhã. E não pense você que eu levanto 4h30 da manhã felizaço. E existem alguns segredos para manter-se ou para ter uma vida de oração eficaz. Eu quero me dedicar a alguns aqui nesse momento. O grande segredo, primeiro, o grande segredo para ter uma vida de oração é: dobre o joelho e ore pela sua vida de oração. Você vai gastar uns 5 minutos com os seus joelhos dobrados, falando: Senhor, derrama sobre mim um espírito de oração. Eu quero comunicar com você, Zacarias 12, versículo 10, põe na tela, por favor, para você entender que, veja bem, todo mundo aqui gostaria de orar. Agora, por que não conseguem? Enquanto ele põe o texto na tela, olha para mim o que eu vou te dizer. Essa geração dos iPads, iPhones, smartphones, Smart TV, essa geração de WhatsApp, essa geração de Instagram, para os mais pouquinho velhos, o Facebook. Essa geração de jogos, Netflix, HBO, Prime, Disney Plus, essa geração só vai provar uma coisa: que a falta de oração
Nunca foi por falta de tempo. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5. O budista 10. O seixonoísta 18. E o cristão? Tirando o judeu, essa turma aí tem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus e o tratamos como se estivesse morto. Irmão, Deus não exige muito não. Você vai se lembrar dos pagãos lá em Samaria? Eles oraram meio-dia inteiro, aproximadamente de 8 a 10 horas, e o fogo não desceu. Bastou Elias, cheio do Espírito Santo, fazer uma oração de talvez 10, 5 minutos, não sei, uma frase de 1 minuto, o fogo desceu. Qual é a diferença? A diferença é ao Deus que você está orando. Você tem que tratar o seu Deus como se estivesse vivo. Tem crente tratando Deus como se Jesus como se ele nunca fosse voltar. É assombroso o nível, gente, nós temos que ter uma vida de oração. Porque é assombroso o nível de apostasia que chegou na América e chegou no Brasil. Olha bem, a América é espelho da Europa e o Brasil da América. Tudo que deu errado na Europa, os Estados Unidos estão copiando. Igrejas com banheiro e etc. Igrejas aceitando e etc. Pastores assumindo ser isso e de repente continuam pastoreando. Agora, você vê que vai uma caravana de gente para a América para aprender isso. Um dos pastores de uma das maiores igrejas da América, talvez a mais famosa hoje, na Páscoa, perguntaram para ele, entrevistaram ele, ele disse, não, aqui a gente não vai usar a palavra Páscoa, aqui a gente não vai usar a palavra Cordeiro, aqui a gente não vai usar a palavra cruz, aqui a gente não vai usar a palavra sacrifício, aqui não vamos usar a palavra Jesus. Na Páscoa, gente. Um outro escreveu um livro, a Oprah entrevistou ele, e ela, bem sarcástica, disse, engraçado, no seu livro em nenhum momento você fala Deus ou Jesus. Ele disse aqui, eu quero ser um bom exemplo às pessoas. Ah, vai ser o ser humano, está sendo. Tipo assim, melhor que Jesus. Agora, tem igrejas no Brasil, igrejas sérias, que assumiram uma dianteira perigosa, liberal. Uma foi lá e liberou para o culto, no culto de domingo, liberou para a igreja, de forma geral, bebida alcoólica. Irmão, 75% do nosso povo veio do álcool. Quem bebe também fuma. Então eu fui, questionei e falei, por quê? Não, porque não está na Bíblia que bebida é pecado. Não está na Bíblia também sobre pedofilia. Não está na Bíblia também sobre pornografia. Então nós vamos praticar tudo que não está na Bíblia e o respeito moral e cultural. Existem 2 tipos de pecado, o pecado moral e o pecado social. Pecado moral é aquilo que você transgride a lei de Deus. Está na Bíblia, transgrediu, é chamado de pecado moral. Agora, o que é pecado social? Paulo fala dele quando diz, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer. Porque se o meu irmão se escandalizar, então aí eu pequei contra o meu irmão, por quem o Senhor também morreu. O que Paulo está dizendo? É o seguinte, que se um irmão seu na fé não tiver a sua mentalidade e cair da fé por sua causa, ou escandalizar porque você bebeu isso, ou gritou, ou xingou, você está pecando já. Ou seja, isso chama de pecado social. Lá na Europa, beber vinho não é pecado. Mas no Brasil, o álcool é escândalo. Falou, pastor, mas eu bebo sem ninguém ver. Eu bebo socialmente na minha casa. Bom, o seu filho está vendo você beber socialmente. Quando ele crescer, vamos ver se ele vai beber tão socialmente como você. Uma outra igreja disse, olha, aqui, sexo antes do casamento não é pecado, contanto que sejam de maiores. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está numa igreja que pode beber, numa igreja que pode fumar, numa igreja que pode transar com a namorada, numa igreja que ouve música secular nas células, irmão, sai de lá, senão você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno junto com o pastor.
Ah, mas eu gosto de ir lá, eu não pratico isso. Você está indo para o inferno. E olha, isso daqui 5 anos vai continuar sendo verdade. Daqui 10 anos vai continuar a mesma coisa. Vão piorar, mas a mensagem não vai mudar, irmãos. Nós precisamos urgentemente que se levante um povo com vida de oração, com vida de santidade, um avivamento sobrenatural, do filho se arrependendo para o pai, do pai se arrependendo para o filho, da esposa se arrependendo para o marido, do marido para a esposa. Eu creio num avivamento no Brasil tão forte, gente, que eu creio que eu vou ver político indo na televisão e pedindo perdão pelos seus pecados. Escute o que eu vou te dizer, todos vocês. Sua bênção precisa ser orada. Você se lembra que tudo que você tem até hoje foi orado? Seu milagre precisa ser clamado. Meu filho está com um problema, pastor. Irmã, vou te ensinar agora o segredo de onde os grandes e poderosos milagres nasceram. O maior segredo da Bíblia está nele. Primeiro ponto, a oração tem alguns mistérios. Eu aprendi isso às duras penas. Você não precisa aprender às duras penas. Oração é verbalizar, mas não tanto. O problema é que nós temos um vício de só falar. Nós também temos que escutar a Deus. Como é que funciona isso? Presta atenção. Lá no início da minha vida de oração, eu dobrava o meu joelho para orar. Com 10, 15, 20 minutos, eu já tinha orado tudo. E vai por mim, irmão, com 20 minutos você já falou tudo que você tinha que falar, não é verdade? E eu dobrava o joelho para orar. Já tinha verbalizado tudo e não via mais nada na minha mente. O que eu fazia? Me levantava. Então, entre 20 a 30 minutos era o meu tempo de oração diário, 20 a 30 minutos. Que para mim era muita coisa, ainda saía ainda na vanglória, dizendo, uau, eu oro 20 minutos. E ainda eu contava no relógio, punha 2 músicas de 10 minutos, e falava, rapaz, eu consegui orar 20 minutos. Eu até acho que os irmãos que ainda não conseguem ter uma vida satisfatória de oração, devem comemorar as pequenas conquistas. Uau, orei 5 minutos durante a semana toda, todo dia. Comemore, irmão. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. A tendência na oração é que você vai caminhando e vai afundando, cada vez mais profundo. Eu digo sempre no meu livro Corações Profundos, daí surgiu essa frase, Corações Profundos. Mentes superficiais não terão revelações sobrenaturais. Corações profundos, ou coisas profundas de Deus, não estarão em corações rasos. Existem coisas que você não vai adquirir com alguém orando por você. Inclusive a maioria. Nenhuma oração mudaria a vida de Josué. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Josué. Ninguém intercedendo por ele. Ele estava preocupado que Moisés morreu. Ele teve que falar com Deus como Moisés. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Ele teve que lutar com Deus. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Moisés. Gente, há coisas que as intercessões são uma bênção. Eu tenho uma equipe de intercessão no Brasil, mas tem coisa que Deus fala, vem falar você comigo. Quando é que Deus chama um homem? Escute, o seu nível espiritual que determina o seu referencial. Deus não chama todo mundo. Deveria, mas não. Quando Deus falou para Moisés, manda o povo vir ao pé da montanha e eu vou descer e falar com todos. Com quantos? Deus ia falar com toda a nação do jeitinho que falou com Moisés. Sabe o que o povo falou? Ave Maria, Moisés. Faz o seguinte, Moisés. Sabe o que o povo falou? O povo falou assim, Moisés, pelo amor de Deus, não deixe Deus falar conosco. Suba você e fale com Deus por nós.
Eles não quiseram. Sabe o que é? Medo da presença. Estavam com temor. Não, porque o povo não tinha esse temor todo, não. Estava pisando uva, violentando as mulheres em Midian, não tinha esse temor, não. Sabe o que é? Vou te dizer, irmão, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. O homem que subiu na montanha nunca será o mesmo que desce. Quando você tiver uma experiência com Deus sobrenatural, através de sua vida devocionária, vida de oração, quando a gente usa a palavra devocional, essa palavra devocional no Brasil, o povo não gosta. Alguém falou, põe o nome do seu livro devocional. Eu falei, de jeito nenhum. Por quê? Porque o povo vai imaginar... Gente, aqui no Brasil tem uma ideia de devocional, que você faz ali 5 minutinhos, anota, 10, terminou. Mas a ideia bíblica de devocional é gastar-se com Deus. É ficar ali para falar e para ouvir. O homem que subiu foi Moisés, o príncipe do Egito. O homem que desceu foi Moisés, o profeta do Senhor. Você precisa ver Deus, você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa ser visitado, ter experiências. Lá na faixa de Gaza, desde que começou a guerra de Israel com o Irã e a faixa de Gaza, já são 4.000 muçulmanos que tiveram uma visão com Jesus e se converteram. Eu prometo a você que quando você começar a se desgastar em oração, tão logo você terá experiências marcantes com Deus. Gente, olha para mim, nós que somos pastores, até o nosso povo sabe quando nós estamos cheios de Deus. Sabe, e aí eles vão nas suas redes sociais no final do culto de domingo. O pastor hoje estava pro crime, hein? O pastor hoje estava demais. Irmão, a nossa vida, quando ela é reflexo do secreto, a igreja é reflexo do pastor. A igreja reflete o pastor e o pastor reflete o seu quarto de oração. Sabe o que nós precisamos? É de homens e mulheres que não temem a nada, que vão correr atrás de Deus no secreto, é ali. Sabe o que Deus me mostrou, pastor Ney? Orando 15, 20 minutos. Quando tudo mudou na minha vida, que é a pergunta que eu mais recebo. Um dia eu ouvi a voz do Senhor que disse, fica mais 2 minutos. Irmão, primeiro que Deus já estava levando em consideração o meu curtíssimo tempo de oração. Ele falou assim, estou vendo seu esforço e vou te recomendar, vou te presentear por causa do seu esforço. Ele veio e falou, fique mais 2 minutos. Eu fiquei 2 minutos sem nenhuma palavra. Todas as palavras eu tinha dito. Quando deu 2 minutos, começou a surgir novas palavras. Comecei a orar coisas que eu nem sabia que tinha que orar. Deu uns 15 minutos, fui levantar. Veio a voz dizendo, fica mais 2 minutos. Calado. Em mais 2 minutos, menos que isso, veio novas coisas para orar. Gente, esse é o maior segredo da oração que existe. Quando eu menos percebi, tinha passado de hora. Agora, todos os dias, meu momento de oração é assim. Eu estou orando, dá uns 15, 20 minutos, some as palavras, eu fico calado. Vem o Espírito Santo e coloca palavras. E oro, eu fico quieto. Então eu percebi que o diabo é um infeliz. Pensa, o que é oração? Deus vem e coloca as palavras. O diabo vem e tira as palavras. O Espírito Santo vem e coloca palavras. O diabo vem e tira as palavras. Quando o diabo é vencido? Quando você está em silêncio. Essa arma terrível do diabo é vencida na insistência. Gente, escute o que eu vou te dizer. O diabo é o ser mais insistente do mundo. Você tem que ter uma oração mais insistente que ele. Esse foi um dos mistérios. Então, normalmente, o que eu faço? Eu coloco uma playlist, não muito alta, tem que ficar baixa, para não lhe confundir. E eu começo uma corrida, uma caminhada de oração em cima daquilo. Lá no início, o meu período de oração era das 9 ao meio-dia, todo dia. Mas aconteceu um negócio.
foi quando o Senhor me empurrou para as madrugadas. Por que as madrugadas? Presta atenção. Todos os avivamentos, todos, quando eu fui estudar a história dos avivamentos, todos eles, aqueles homens de Deus que foram empurrados, embolidos para a oração de madrugada, todos eles tinham o mesmo período de oração. E aí eu fiquei curioso, por que, por exemplo, que a igreja primitiva, ela tinha 2 jejuns semanais e 3 orações diárias, sendo que uma delas era a madrugada. Então, por exemplo, a igreja primitiva jejuava toda quarta e toda sexta, por volta de 24 horas. Eles não abandonavam. Os discípulos de Wesley e John Wesley jejuavam quarta e sexta. Wesley entendia que esse jejum era um jejum para manter o fogo aceso. No dia 24 de maio de 1738, 8h30 da manhã, Wesley recebe uma visitação de Deus. Mas Wesley está vindo de 4h30 da manhã até 8h30. Ele vai fazer um chá com leite. E a hora que ele vai entornar a xícara com chá com leite quente, a mão dele dá um espasmo assim no cotovelo, assim, ó. E cai a xícara. Ele prepara outro chá. Mais uma vez, o cotovelo dá um espasmo. Então ele percebe que tem uma coisa estranha. Ele olha, observa. Quando ele vai entornar o terceiro copo, ele ouve uma voz dizendo: hoje não será o chá que vai esquentar seu coração. É o meu fogo. Ele diz que um fogo entrou dentro da boca dele. E esse dia é comemorado em todo o mundo como o dia do coração aquecido. O dia do derramar do Espírito Santo nesse grande avivalista chamado John Wesley. Qual é o segredo? Escute, quem aqui quer fazer a diferença na sua vida? Nesse mundo. Olhem para mim aqui, todos os jovens e crianças e adolescentes e juniores. Ninguém vai fazer a diferença no mundo se espelhando em TikTokers, em YouTube. Hoje, vocês com seus 10 aninhos, 11, 12, 9, os jovens que estão aí de 16, de 15 anos, 18, o que faz a diferença no mundo hoje é uma nojeira. É um TikToker, é um YouTuber, é um blogueirinho, uma blogueira, e isso não é o que Deus tem para vocês. Como nasceu os grandes avivamentos? Todos os avivamentos nasceram e o diferencial era o turno. Wesley ganhou 4 milhões e alguma coisa de almas para Jesus. Orava das 4 às 8 da manhã. Dwight Lyman Moody ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Orava das 5 às 9 da manhã. Charles Finney orava das 4 às 8 da manhã. Alcançou 6,6% de toda a América para Jesus diretamente. E indiretamente 66%. Robert Murray McCheyne, a esposa de McCheyne, dizia que o rosto dele brilhava. Sabe qual era a teoria de McCheyne? Ele dizia o seguinte: eu não vou falar com ninguém antes de falar com o Senhor. Eu não vou ver a face de ninguém antes de ver a face do meu Senhor. Ele era tão radical que ele não falava com a esposa. Ele fazia o próprio café porque ele não queria nem ver a esposa até ver o Senhor. Robert McCheyne dizia: nenhum passarinho vai cantar antes de eu cantar a Deus. O Robert McCheyne, o da Bíblia. Qual era o segredo deles? Billy Graham, tem um documentário de Billy Graham, ele diz que a vida dele de oração era das 5 horas da manhã em diante. O pastor Bonk, Billy Graham ganhou 5 milhões de almas para Jesus. O pastor Bonk ganhou 35 milhões de almas para Jesus na África. Qual era o seu período de oração? Das 4 às 8. Eu posso fazer uma lista para você aqui. O que me surpreendeu, o que esses homens tinham em comum? O turno. Aí você pergunta: quem ensinou para eles esse turno? Sabe como é que Deus me arrastou para o turno? Todo dia,
4 e alguma coisa da manhã, eu acordava. Abri o olho e não tinha mais sono. Era como se arrancasse com a mão. Comecei a ficar preocupado. Falei com a minha esposa. Procurei médico. Tomei tudo que é tipo de remédio, você imagina? Não adiantava. Podia tomar, pagava. 4 e alguma coisa, acordava. Tudo. Eu ligava a televisão, vinha o sono. Eu desligava a televisão, o sono ia embora. Eu pegava um livro, vinha o sono. Eu fechava o livro, o sono ia embora. Eu começava a andar pela casa, falei, meu Deus, estou doente, o que está acontecendo? Essa coisa, o negócio é grave. Daqui um pouco veio a voz do Senhor para mim, não, você não está doente. Seu problema, Hernani, não é sono. Eu estou te despertando para o turno da revelação e da visitação. Para mim foi difícil. Então eu levantava, comecei a me levantar e começaram o meu período de oração 5 da manhã. Então, no início foi, gente, tem um mistério na oração da madrugada. Qual o mistério? A oração da madrugada. Você dobra o joelho para orar de dia, você faz 15, 20 minutos. Quando você dobra o joelho para orar de madrugada, quando você menos percebe, já passou 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Você nunca consegue orar pouco de madrugada. A oração de madrugada, em si, ela tem uma visitação de Deus. Então, eu comecei esse período. Logo, quando eu comecei esse período, o Espírito Santo começou a me mostrar tantas coisas acerca de avivamento de forma sobrenatural. Eu vou começar com um texto. Vamos pegar esse texto aqui. Zacarias 12, versículo 10. Por que muita gente não consegue orar? Zacarias 12 e 10. Por que muita gente não consegue orar? Vai o texto aí, não? Zacarias 12, versículo 10. Ali, presta atenção, gente. Escute bem, o que é uma vida de oração? Olha lá. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, olha lá, derramarei do Espírito de graça e de... Deixa eu te explicar esse texto. O povo de Israel rejeitou Jesus. Esse é um texto para o final dos tempos, dizendo que Deus vai derramar sobre Israel um espírito da graça, para ele entender a graça, e o espírito de oração, para ele orar. Olha o que você aprende com esse texto. A primeira vez que eu vi o termo espírito de oração foi com Charles Finney. Por mais que você queira orar, você precisa receber um espírito de oração. Como eu comecei? Eu fui lá e orava e dobrava o meu joelho e dizia, Senhor, me dê espírito de oração. Batiza-me, como está ali, com espírito de oração. Agora eu quero ler com vocês Jeremias 44, no versículo 4. Enquanto eles colocam o texto, me escute bem aqui, olha para mim. Você pode escolher a hora que você vai orar. Qualquer hora em oração é hora santa. Me entendem? Qualquer lugar em oração é terra santa. Você pode escolher a hora da sua oração. Você pode escolher a hora em que você vai falar com Deus. Você só não vai escolher a hora que Deus vai falar com você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Muita gente não sabe esse segredo. Oração é falar e ouvir. Existe uma hora específica em que Deus fala com você. Por gentileza, você pode pôr uma... Pronto, aí, deixa assim, esse texto. Presta atenção. Qual é a hora na Bíblia específica em que Deus chama seus servos? Veja, tem a hora que você chama a Deus e tem a hora que Deus chama você. Tem a hora que você fala com Deus e tem outra hora que Deus quer falar com você. Qual o nosso problema? A gente imagina que a hora que eu escolhi para a oração vai ser naquela hora que Deus vai falar. Não. Vamos ler esse texto aqui. Leiam comigo todos juntos. Vai lá. Eu
enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre esse texto. Aqui nós temos uma palavrinha nesse texto que mata de vez a questão. A palavrinha todos. Diga bem alto, todos. O que essa palavra quer dizer? Que Deus nunca falou com alguém a não ser nesse turno. Ele não disse quase todos. Ele disse, eu enviei todos os meus servos, madrugando. Gente, o dia que eu li esse texto, meu foco não focou na palavra madrugando. O meu foco focou na palavra todos. Escute bem, pode ser que em algum momento da sua vida, Deus vai te chamar na madrugada. Quando é que Deus vai chamar na madrugada? Quando Ele definir que vai te dar algo. Quando Ele definir que vai lhe revelar algo. Quando Ele definir que vai ministrar algo ao seu coração. Quando Ele definir que vai usar você. Gente, aí eu entendi porque na história todos os avivalistas oravam nesse período. Não é porque eles escolheram, não. É porque eles eram obedientes em ouvir a Deus e ir. Eu nunca descobri, William Seymour teve um alcance de 1,5 bilhão de almas, o avivamento da Rua Azusa. A oração dele era das 3 às 7. Você quer ver só? Israel tem 4 turnos, chamados turnos de vigia. Turnos de vigia. Cada turno tem 3 horas. Então você tem das 18 às 6 da manhã, 4 turnos, cada turno 3 horas. 18 às 9, um turno, das 9 ao meio-dia, outro turno, do meio-dia às 3 da manhã, outro turno, das 3 da manhã às 6 da manhã, outro turno. Aí você me pergunta, quem inventou a oração de madrugada? Às vezes não é falta de sono que você está tendo. Irmão, os nossos pais, avós no passado, escolhiam a madrugada para fazer campanhas de oração. E eles diziam, eu estou numa campanha na madrugada por fulano, estou numa campanha pela Nora, estou numa campanha por isso, estou numa campanha por aquilo outro. Se nós, irmãos, já são mais de 80 igrejas no Brasil, por onde eu, graças a Deus, tenho ido, que adotaram uma espécie de turno misto entre os irmãos na madrugada. Deixa eu te contar uma história. Eu li agora o jubileu do avivamento na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem 500 anos de história. Ela tem muitas invasões e ela foi invadida pelo Japão. E o Japão ficou lá dentro 50 anos. Gente, as nossas favelas brasileiras são 5 estrelas perto da Coreia do Sul. Eles passavam fome, sabe como eles viviam? Eles viviam da arrecadação de catástrofe, igual ao Rio Grande do Sul. Então, todo dia eles iam na fila, na praça de alguma cidade para receber doações de roupa, de alimento e etc. Assim era a Coreia do Sul. Olha para o Rio Grande do Sul. A Coreia do Sul vivia algo daquele tipo de doações de calamidade. O Japão não saía de lá, eles eram proibidos de falar o idioma deles. O Japão impunha com braço de ferro a cultura naquele povo. Quando vem a guerra em 1942, o Japão sai da Coreia, porque ele está em guerra. Nesse período, o que acontece? Vem uma outra guerra, a guerra com a Coreia do Norte. Ou seja, quando a Coreia pensou que ia dar um refresco, vem a Coreia do Norte. Sabe o que aconteceu? Vou dizer para você o que aconteceu. O presidente da República teve um chamado de Deus. Sabe que hora? 4h35 da manhã. O Senhor disse, coloque a nação para orar de madrugada. E eu vou mudar a história dessa nação. Gente, a nação inteira começou a orar a partir das 5 da manhã. Então eles oravam e buscavam e depois saíam 8 da manhã. Orava. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer para você o que aconteceu. A Coreia, em menos de 30 anos, saiu daquela situação. Deus deu ao secretário de planejamento, o prefeito de Curitiba foi lá para aprender um projeto sobrenatural que é a desfavelização. Lá não tem mais favela. Um projeto de urbanização, um projeto contra enchentes, isso é coisa que o Espírito Santo dá. Resultado, a Coreia hoje é o 6º PIB do mundo. E olha o tamanhozinho.
Hoje não tem favela, a maior urbanização do mundo é a Coreia do Sul. Eles têm os carros fantásticos que importam para o mundo. Você sabe, lá, a primeira maior igreja do mundo é na Coreia, tem 1 milhão de membros. A segunda maior igreja do mundo, com 800 mil membros, é na Coreia. A terceira maior igreja do mundo é na Coreia, 700 mil membros. A quarta maior igreja do mundo tem 380 mil membros, é na Coreia. A Coreia hoje tem 85% da nação convertida. Qual foi o segredo? Vou ler para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe bem para mim, preste atenção, escute bem. Eu vou ler o texto de trás para frente, é meio agressivo, mas é o mesmo texto que você citou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se não se humilhar, se não orar, se não buscar a minha face, se não se converter dos seus maus caminhos, então eu não ouvirei dos céus, não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra. Vê se não é isso que está acontecendo na nossa nação. Você sabia que uma igreja dessa aqui, sozinha, pode trazer um avivamento sobrenatural nessa nação? 98% dos avivamentos nasceu de um homem num quarto. No país de Gales, o garoto tinha 16 anos. Em 10 meses ele ganhou 100 mil almas. 100 mil pessoas era o que o país tinha de habitantes. Um garoto de 16 anos ganhou o país inteiro em 10 meses. O que nós devemos entender? Buscar ao Senhor. Preste atenção nisso. Em Provérbios 8:17, diz: Deus ama, eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me encontram. Presta atenção. Primeiro ponto aqui, Deus está apaixonado por quem decidiu buscar Ele nas madrugadas. Eu amo. O texto está dizendo, gente, vou te explicar. Olha, esse período do sono é o mais pesado. Se alguém se levanta por volta de 5 para buscar ao Senhor, é muito sacrifício. Deus leva isso em consideração. Oh, aleluia, é maravilhoso quando Ele vem. Ah, gente, é uma delícia encontrar o Senhor na madrugada. Em Salmo 88:13, Davi diz: mas eu, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada minha oração chega à Tua presença. Em Êxodo 24:4 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã, pela madrugada, erguia um altar ao Senhor. Que hora que ele erguiu o altar? Josué 6,15 mostra que as muralhas caíram na quarta vigília. Deixa eu te explicar um negócio sobre a quarta vigília. Olha para mim. O turno começa às 18 e termina às 6 da manhã. Qual é o turno da quarta vigília? A última vigília. Das 3 às 6. Então vai guardando isso aí para você ver. No 7º dia, madrugaram o texto de cima, né? Moisés ergueu um altar ao Senhor e se levantou de madrugada para erguer um altar ao Senhor. Na que hora? Madrugada. Em Josué 6,15, é muito forte, gente. Gênesis 19:27, nós temos o propósito daquilo que eu falo da quarta vigília. Gênesis. Tendo levantado-se Abraão de madrugada, foi... Sabe o que nós estamos vendo? Todos os servos, os profetas, todos os avivalistas, todos eles priorizaram um turno. E era o turno da visitação e da busca. Sabe o que você está ouvindo aqui? Preste muita atenção.
quem inventou a oração da madrugada? Quem foi que inventou? Quem que você acha? Vamos ver aqui, ó, Mateus 1:35. 1:35. Quem nos ensinou a oração da madrugada? Olha lá. Tendo-se... É Mateus agora. Mateus 1:35. A minha oração aqui hoje será para que você receba um espírito de oração. Mateus 1:35. É Marcos 1:35. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto para orar. Marcos 16:9 mostra que Jesus ressuscitou na quarta vigília. É muito poderoso. Havendo ele ressuscitado de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual expeliram 7 demônios. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Qual era o turno de Jesus? Quando ele vem andando sobre as águas, a Bíblia afirma que ele veio do turno... De qual turno? Quarta vigília. Então, quem nos ensinou a orar de madrugada? A Bíblia. Você sabe que hora que o maná caía? O maná caía antes das 6 da manhã, todo dia. Significa que quem dormisse muito perderia o maná. É igual você estar num hotel e você falou, café da manhã das 6 às 9, você acorda 9:05, perdeu. O maná descia, se dormisse muito, perderia o maná. O que você precisa ter? Primeiro, um espírito de oração e de súplica. Olha para mim essas crianças aqui. O irmão do teclado, pode fazer aí para estar terminando. A minha filha, com 6 anos de idade, se levantou 3 horas da manhã, foi no banheiro e foi cheia do Espírito Santo. Quando nós fomos lá para ver, ela estava deitada e orando em línguas, orando em línguas. Peguei aquele corpinho e levei para dormir. Ela ficou até quase o raiar do dia cheia do Espírito Santo. Eu estava pregando recentemente agora em Macaé. Escuta isso. Umas 10 crianças entraram correndo dentro da igreja. Todas aquelas crianças estavam cheias do Espírito Santo. 10 crianças entraram correndo na igreja. Eu pensei, acho que elas estavam em alguma sala. Não estavam. Ao final do culto, o pastor nos contou o que aconteceu. Você está pronto para ouvir isso? Havia uma festa numa pizzaria do lado da igreja. Uma festa de aniversário de um garoto. Havia piscina de bolinha, escorrega, do lado da igreja. O que aconteceu? O Espírito Santo pegou um garoto. A hora que ele foi descer o escorrega, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele começou a orar em línguas e não conseguia descer o escorrega. Veio alguém do lado, tentou tirar ele, e o Espírito Santo desceu em todas as outras crianças. E o coração dele começou a queimar. Na maioria das vezes, quando eu vou orar para crianças, eu digo 3 coisas. O Espírito Santo já está sobre você. Você pode ter 3 coisas com essa vinda do Espírito Santo. A primeira, não tema, você vai ter um quebrantamento, uma vontade de chorar. Quebrantamento é o que vem, é a primeira coisa quando o Espírito Santo vem. Segundo, o seu corpo vai tremer inteiro. E terceiro, você poderá falar em línguas. Vem aqui. Eu vejo o Espírito Santo movendo as águas. Em cada lugar, vem alguém para ajudar aqui. Em cada lugar,
onde o Espírito Santo está se movendo. Fique em pé. O que você precisa para receber esse toque do Espírito nessa manhã? Quando o Espírito Santo tocar você, você vai ver um espírito de oração vindo sobre a sua vida. Apenas feche os olhos, levante as mãos e diga: vem, Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ore em línguas, ore alto, ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas. Eu vejo o Espírito Santo derramando já. O Espírito Santo está me dizendo aqui que Ele está transformando essa igreja em uma igreja de oração, modelo para essa nação. Toda igreja, quando é reconhecida como uma igreja de oração, é também uma igreja que faz a diferença. Eu vejo jovens e crianças sendo cheios do Espírito nas madrugadas. Ativa o dom que há em você agora. Vamos, levanta as mãos e ore em línguas e adore o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, você vai sentir como que uma bomba entrasse em seu coração, nesse espírito de súplica e de oração. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós estamos cientes do teu poder, Espírito Santo. Você pega esse fogo aí agora. Oh, rabababalabala. Eu vejo uma igreja de avivamento aqui. Uma igreja poderosa de avivamento aqui. Eu vejo pessoas vindo de longe para ver o que o Espírito está fazendo aqui. Receba o fogo do Espírito. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Jogue uma bomba de fogo em nossos corações. Jogue uma bomba de poder em nossos corações. Recantalabás, ondorocochelabás. Oh, rebalabás. Vê? O Espírito Santo está gerando fogo no seu coração agora. Ele está nos chamando
para um tempo jamais visto nessa nação. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Queima Espírito Santo. Oh Espírito Santo, flua Espírito Santo. Eu quero que você ore em línguas o mais alto que puder. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre seus filhos, netos, sobrinhos. Eu profetizo um avivamento sobrenatural nessa cidade. Levanta a mão, ore em línguas o mais alto que você puder. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, derrama sobre cada um aqui, meu Pai, o espírito de súplica, o espírito de oração. Chama-nos, Pai, fale conosco, nos dê um espírito suplicante. Eu estou tendo uma visão de uma grande caldeira, uma caldeira de ouro que representa a oração dos santos, sendo derramada aqui nessa manhã. Oh! 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 Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Começa a queimar, Espírito Santo, a batizar pais e filhos. Filhos e pais. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Se você quer um espírito de súplica e de oração, levanta a mão e peça a Ele. Fala: Espírito Santo, eu quero orar muito. Eu não tenho conseguido orar, Espírito Santo. Me perdoe a minha negligência. Me ensina a orar. Diga: ensina-me a orar. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh, labarrabalabats. Xerecantalabats. O Senhor está batizando seus filhos aqui. Ele está quebrantando seus filhos aqui. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Levanta a mão e canta. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei.